O Márcio Araújo está sendo muito pouco falado no time do Flamengo. Todo mundo esquece de falar dele. Fala do Ilharão, não sei, de todo mundo menos do Márcio Araújo. O Márcio Araújo é ou não é peça fundamental no time titular do Zé Ricardo? O que vocês acham disso aí? Responde para mim aí. E o Mário Sérgio, preocupa não. O Inter já caiu. Um abraço, valeu. É interessante, essa pergunta é muito legal, porque o Márcio Araújo, ele desperta amor e ódio, né? Tem muita gente que gosta dele. O torcedor aí de Ubá provavelmente gosta, né? Mas tem muita gente que odeia o Márcio Araújo, odeia. O Márcio Araújo comprometeu o Flamengo na última quarta-feira contra o Palmeiras, ele foi expulso. Embora eu acho que o segundo cartão, para mim foi um pouco exagerado, mas de qualquer maneira ele foi expulso, acabou atrapalhando. Eu gosto de jogador que tenha qualidade. Eu não vejo muita qualidade no Márcio Araújo. Não vejo. É um jogador que faz um terceiro zagueiro. Ele fazia muito isso no Palmeiras, pelo lado esquerdo. O Atlético Mineiro também fez muito no Atlético Mineiro, está fazendo agora no Flamengo. Ajuda ali, mas eu acho que esse tipo de auxílio, eu não sei se o custo-benefício vale a pena. Eu colocaria o Arão de primeiro volante. Eu jogaria o Manquejo no time. Eu tiraria o Márcio Araújo. Mas está indo bem com ele. Técnico nenhum abre mão do Márcio Araújo. Eu não sou técnico, eu sou apenas um observador. O Mário, que já foi técnico, ele sabe que esse jogador, você sempre diz isso pra gente, ele é muito importante, porque ele faz tudo o que o técnico pede. Justamente. É isso? Mas é isso. Com certeza, o treinador, por pior que seja, ele escolhe sempre o melhor. Ele não escolhe o pior. O torcedor comete um ledo engano quando ele acha que o treinador escala por preferência, porque ele gosta do cara. O treinador gosta do bolso dele, gosta da família dele. Então ele bota o melhor para jogar, na opinião dele, na visão dele, principalmente no dia a dia, porque ele quer ver o time dele ganhar. Seria uma burrice se ele escalasse o pior em detrimento de um bom rendimento do time dele no campo. Correto? É tão óbvio que eu não caberia nem discutir isso. O que o torcedor do Flamengo discute é o seguinte: se o Márcio Araújo é de fato esse jogador que o Zé Ricardo, o Muricy, quem mais? Cristóvão. É isso que é engraçado. Gente, é isso que a gente chama a atenção. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico, entra técnico e o Márcio Araújo permanece. O Edgar não é melhor do que o Márcio Araújo? Olha, eu achei que ele jogou muito mal contra o Palmeiras. Não, contra o Palmeiras ele foi mal, mas no contexto da obra, eu acho que o Edgar é mais jogador que o Márcio Araújo. Tem jogadores, né? Que são jogadores muito mais para time, para treinador, que para torcida. Claro. Corinthians em 2003 tinha um jogador que ninguém dava muita atenção, mas ele era figura essencial para o esquema na época do Parreira, que era o Leandro Gianecchini, lembra? Por que Gianecchini? Porque ele jogava como o Leandro e pensava que era o outro. O próprio Jorge Henrique, naquele esquema do Tite de 2012, né? Que agora eu vou te falar de tática, que agora eu vou te falar. Que os caras falavam que o Corinthians jogava no 4-3-3, não jogava não. Porque o Leandro era aquele cara que estava toda hora voltando para marcar. Que bonito. Mas não é legal esse assunto? Tá aprendendo, isso deixa a gente feliz. Fico feliz com a sua evolução. É isso aí, tem que evoluir. Pode parar no. E o Mano merece um abraço. Não vem me cumprimentar, não. Isso é influência do Mano. Olha só que sacanagem, ele não quis te dar a mão. A influência do Mano, o Mano, a influência do Mano. Tá fazendo sua cabeça. Legal, tá vendo? Quem vai encher mais o Pacaembu? Domingo tem Flamengo e Figueirense às 11 da manhã. Tem 18h30 Santos e Santa Cruz. Eu não tenho dúvida. Quem vai lotar mais o Pacaembu? O Flamengo. Mais do que o Santos? Lota, tem mais. Mas tem que pontuar. Por que vai lotar mais, Pascoal? Porque o jogo de domingo, 6h30 da tarde, é uma porcaria. Não, senhor, o jogo de 6h30 da tarde é um grande lixo, velho. Se é 11 horas da manhã, o cara não acordou. Porque ele foi na balada lá no sábado. Depois das 6 do domingo, deveria ter um toque de recolher na cidade que ninguém deveria sair pra absolutamente nada. Porque ele dorme cedo. Domingo, 6h30. Você dorme cedo, fica vendo programa de televisão, aqueles auditórios. Isso aqui, gente, foi ontem, lá no Aeroflá, no Maraca do Mon, o Flamengo chegando no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Palmeiras. Dá uma olhada. Tem áudio aí, produção? Vamos ver. Levanta o som do áudio. Bonito, né?
Os caras tudo viram, tem videoclipe agora. Olha lá, imagina se esse avião fosse com as cores do Flamengo. Vai dormir. Seria Imagina. espetacular. E o nome dos patrocinadores aparecendo É, agora. lógico. E mais os Pascoal, parabéns. Obrigado. Cumprimento, Pascoal. Obrigado. Cumprimento, Pascoal. Obrigado. Porque junto com no avião estariam os nomes dos patrocinadores. Imagina o Flamengo Expondo a saindo marca para do jogar. Flamengo, é. Toda quarta, todo domingo, todo mundo filmando, o avião saindo. Uau, que coisa linda. É, primeiro mundo, NBA é assim, velho. NBA é O Barcelona tem avião, o Real Madrid tem avião. Vai no meio tem o Red Fox One. Mas Se uma banda de rock pode ter um avião, por que o Flamengo não pode Mas que ter? não é uma banda de rock, é a maior banda da história. Agora, mano, esse negócio aí é muito legal, porque o Flamengo não Os tem. Beatles não concorrem? Beatles é um espetáculo, mas Iron Maiden é um fanatismo, uma coisa meio religião, meio Ih, você seita. tá maluco? Uma Nada banda de rock supera. todos os tempos, Nada são supera Uma o seita Iron Maiden. satânica, né, velho? Não é não. Agora deixa eu falar, isso aí... Lá, o busão vai sair lá. Olha o No busão. busão. Olha Sobe o áudio aí, produção. Mas isso que a torcida do Flamengo está fazendo é uma coisa muito legal, né? Não, sensacional. Tô falando sério. Se é a uma gente coisa muito bacana. critica a violência, Isso teria que ser feito sempre, né, Pascoal? Muito mais isso é um bonito. reconhecimento do esforço dos jogadores em campo, Justamente. do empenho dos caras na partida contra o Palmeiras, com um a menos, a dedicação do time do Flamengo. Eu já tenho dito aqui há algumas semanas, o time do Flamengo, além de jogar bem, tem uma coisa que o diferencia, que é a alma, o coração, quando não dá na bola. Os caras vão à vontade. O Flamengo realmente está muito diferente nessa temporada para tentar e buscar o título brasileiro. Não Tá é, muito bonito. aquele cara ali não é o presidente do FMI? Não. Para de sacanear os caras, aquele com a mano. mochila Para. ali, Isso é legal demais, mano. E ó, digo mais, Pascoal, o Flamengo ele tem grandes chances de assumir a ponta do campeonato nesse final de semana. Ah, tem. Porque, ó, Corinthians e Palmeiras. eu não acredito- Aquele que tá correndo ali, ele é o curador do Metropolitan de Nova York. Mas qual que é a diferença? É o cara que tá lá pra Olha cima lá, do Flamengo. ele tá... Vocês estão ironizando a torcida aí que tá fazendo tudo pelo time, Eu cara. sei, Eu tô brincando. Mano, Show de é o bola. horário de almoço dos caras. Então, lógico, e podem ser autônomos também, Pascoal. Podem ser autônomos. Essa crise que o país está... Hoje que tem de Nós temos autônomos 12 aí, milhões cara. de desempregados. Isso é tudo também. desempregado, velho. Mas Isso, é que né? tá, Isso não é legal. culpa nossa, não. Mas legal demais, a torcida do Flamengo ela tá dando um show com relação à recepção do time também, tanto quanto quando o Flamengo estava vindo para São Paulo, Pascoal, agora no retorno também, a torcida do Flamengo esteve lá, parabéns. E volto a dizer, Pascoal, eu acho que o Flamengo assume a liderança do campeonato nesse final de semana, porque o Corinthians e Palmeiras, eu não acredito que o Corinthians perca essa partida. Tá certo? Eu acho que o Corinthians, inclusive, devolve a derrota. Heber pro Roberto time. Lopes volta a apitar na Arena do Corinthians depois do afastamento dele daquele lance contra o Flamengo. do Fagner com O Ederson. no Ederson no Flamengo. Ele volta à Arena do Corinthians para Então eu apitar o jogo. acredito que o Corinthians não perca esse jogo. Se empatar esse jogo e o Flamengo vencer, o Flamengo ele se torna líder. Você sabe o que é engraçado aqui? O que é? Eu vi agora esse cidadão aqui falar. O senhor mesmo. Eu acho que o Corinthians não perde domingo. Sabe por quê? Por causa da rivalidade Sabe? mesmo. Então. É um clássico regional. O Atlético tá jogando mal. Se fosse Corinthians e Flamengo, de novo, eu ia dizer pra você, o Flamengo é favorito. Mas em se tratando de um Corinthians e Palmeiras, a rivalidade, a história que tem esse clássico, eu acho que o Corinthians, até porque para atrapalhar a vida do Palmeiras, imagina, se o corintiano quer ver o palmeirense campeão. Claro que não. Então os jogadores vão fazer de tudo e mais um Você pouco. acha que Eu acho que é por os isso. flamenguistas vão torcer pro Corinthians amanhã? Com certeza. Você concorda? Até porque existe uma irmandade, né? Entre Flamengo e Corinthians, né? As torcidas Eu não são. acredito nesse negócio de irmandade. As torcidas se dão bem. Irmandade pra mim Como só a torcida do Palmeiras só com na a torcida do maçonaria. Vasco, Palmeiras com o Vasco. Pra mim Mas a só na torcida organizada maçonaria. do Flamengo é aliada da torcida do São Paulo. Será? É, a torcida jovem do Flamengo é com a torcida independente de São Paulo. Ô, Mário Sérgio, você concorda com o Mano que o Flamengo deve assumir a liderança nessa rodada? Tem chance sim. Eu pego o Figueirense, Domingo às 11 no Pacaembu. aí Palmeiras e Corinthians, como o Somani falou, apesar do Palmeiras viver um momento muito bom. melhor. Sem o Gabriel Corinthians- Jesus, o Palmeiras. precisa Esse é pontuar o também. problema seríssimo. Corinthians sem Fagner. Não, depois e nós vamos o falar. Palmeiras sem Mas Vitor o Hugo Gabriel, também. o Gabriel Jesus, Não, depois. o Gabriel Jesus e o Vitor Hugo pro Palmeiras tem um peso muito maior que o Fagner hoje pro Corinthians. Então, e por conta disso, a gente imagina que o Corinthians deve vencer. E o Flamengo, jogando às 11 horas da manhã no Pacaembu com 30 mil torcedores. Já sabendo o que aconteceu no dia anterior. Já sabendo o que aconteceu no dia anterior. O gramado do Pacaembu é um tapete, é igual o Cariacica. Pouco usado, né? Pouco usado, é igual o Cariacica onde o Flamengo joga. Então, pelo estilo de jogo do Flamengo, pelo futebol que o Flamengo está jogando,
Ele é muito favorito diante do Figueirense. Mas o Flamengo não pode jogar o que não jogou contra o Fluminense aqui naquele 0x0. Porque quando o Flamengo pegou o Fluminense, que o jogo foi horroroso também, né? O Santos Now, que eu fiz uma pergunta aqui no Twitter, quem vai colocar mais público domingo no Pacaembu? Porque você tem Flamengo e Figueirense domingo às 11 no Pacaembu, o Flamengo joga domingo às 11 da manhã no Pacaembu, e às 18h30 tem Santos Santa Cruz também no Pacaembu. E eu fiz uma pergunta aqui no Twitter, quem vai colocar mais público? Olha aqui, ó, o Santos Now, manda pra você aqui, ó, Fabinho. Se a imprensa divulgar o jogo do Santos Futebol Clube, igual está divulgando o jogo do Flamengo, ele tem razão. O Santos terá mais público, mas se continuar assim, não. Concordo, nós estamos falando aqui do 16h30. A imprensa tem culpa, sim, eu já falei. O negócio é o seguinte. Já falei isso aqui. Mas peraí, Sormani, o torcedor ele tem que gostar do clube dele, e ainda mais a torcida do Santos, agora que o Santos entrou no G4, tem que prestigiar sim, independentemente do que a imprensa esteja dizendo. Esse é o mundo ideal. Mas, não Sormani, é o real. Sormani, mas é que tá. Esse o torcedor tem que idolatrar o time dele, independentemente do noticiário esportivo. Esse é o mundo ideal, não é o real. Agora, o torcedor tem toda a razão. Mas os programas o espaço que a mídia reserva ao Santos é diminuto, é pequeno, é a cabeça de um alfinete e nada além disso. Aí se fala de um jogo, pô, a cidade mobiliza. Os torcedores também. Caramba, vai ter domingo esse jogo, vamos lá, tal. Se a gente ganhar não sei o quê, papapá, vamos. Você entendeu? E é barbadaça contra o Santa Cruz. Por exemplo, nós mostramos aí Santos, eu acho. O Flamengo. Eu discordo totalmente de você. Totalmente. Eu respeito a sua opinião. Você sabe que eu sempre respeito. Olha, em primeiro lugar, o Flamengo é líder. O Flamengo está na vice-liderança brigando pelo título. Segundo, o Flamengo jogar no Pacaembu é um fato inusitado. Por mais que tenha jogado o Fla-Flu. O Santos jogar no Pacaembu não é inusitado. Terceiro, mas traz o jogo pra cá pra bilheteria. O torcedor, ele sabe que domingo 18h30, o Santos joga no Pacaembu. O que tem a ver a imprensa divulgar o jogo? Tá marcado. Defendendo uma posição do G4. E brigando pelo G4. Independendo do que acontecer amanhã em Corinthians e Palmeiras, o Santos pode até disparar. O Benja, na quarta-feira, nós gastamos o nosso programa, e de maneira correta, falando de Palmeiras e Flamengo. O país parou para ver esse jogo. A menos que, claro, o corintiano viu Corinthians e Coritiba, etc e tal. O cara que gosta de esporte, de futebol, e que não estava envolvido com nenhum jogo naquele mesmo dia, ele assistiu Palmeiras e Flamengo. Porque era um super jogo e porque a imprensa colocou o jogo no lugar que de fato ele merece, ou merecia. O líder e o vice-líder. Merecia. Então, falar bastante sobre um assunto, você acaba por motivar, por contagiar quem está diretamente envolvido com o esporte. No caso aí, o torcedor do Flamengo e do Santos. É claro, o Santos nunca tem espaço. Quando vai falar do Santos, aparece o gol e... Então, se você falar um pouquinho mais, ajuda. Claro que ajuda. Porque se não ajudasse, para que empresas que têm nomes fortes anunciam? Por que anunciam? Porque precisa estar o tempo inteiro martelando na cabeça do consumidor. E o torcedor é um consumidor. Se ele não souber que o time dele vai jogar, se ele não ficar contagiado pelo time dele, ele pode não ir. Sormani, ou pode ir se for aquele torcedor. Imagina lá, por exemplo, o Santa Cruz. O Santa Cruz, aí, durante muitos anos, ele bateu o recorde de público quando ele estava na Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Isso. O Santa Cruz também não tinha mídia. O Santa Cruz não tem marketing. Não, pera um pouquinho. Lá. Não, mas Sormani, se você parar para analisar, você pega o rádio lá que trabalha o Zé Silvério, os jornais, bem, Sormani, as internets lá, todo mundo fala, gente. Nem dá para comparar a proporção aí de divulgação do Santa Cruz, com todo o respeito ao Santa Cruz, com a proporção de divulgação do Santos, claro, por exemplo. Que dá. Não dá. Claro que dá, é evidente que dá. Nos noticiários locais de televisão e rádio, tá todo mundo falando de esporte, Santa Cruz e Náutico. Mas, Sormani, na boa, o Santa Cruz, então vamos lá, já que você citou o Náutico e o esporte. O Santa Cruz, desculpa, o espaço do Santa Cruz é muito maior que o Santos. Santa Cruz, proporcionalmente lá, mas veja, analise. Lá, Santa Cruz, Esporte e Náutico. Tá certo? Vamos dividir por 3 aí a distribuição da audiência ali os horários determinados aí para esses times. O Santa Cruz, a média de público dele era muito superior ao Náutico e Esporte, cara. Isso daí é o amor do torcedor. O torcedor ele não pode se embasar. Eu vou pro jogo porque estão falando desse jogo no rádio, na TV, na internet, então eu vou. O amor é incondicional, Sormani. O torcedor do Santos não é que ele tem o direito, ele tem a obrigação de prestigiar. Deveria ser incondicional.
O amor do torcedor por um clube deveria ser igual ao amor de um pai por um filho. Incondicional. Não importa o que aconteça, o amor não acaba. É amor para sempre. Viu, pô? O Mário Sérgio. Vamos acabar com esse negócio aí, viu? Sentiu o Os impacto, dois, de ambas as partes, tá? Eu vou fazer de ambas as partes. Eu já falei pra ele que ia ajudar Ele me também. adora, eu vou fazer um almoço Então, mas infelizmente não é, mano, não é. Porque quando começa a perder, o cara não vai mais. Mas não é o caso do cara vai Santos, mais. mano. O Santos agora no G4 só depende dele pra permanecer ali. Eu sei, Eu não acredito que o Santos jogando contra o Santa Cruz colocará tanto o público quanto o do Flamengo Só pra você contra falar. o Figueirense. Ó, o E Felipe, não, nem dá pra o dizer, Felipe Pires Silva, só pra mostrar, porque eu tô falando o tweet dele aqui. A parcial aqui, segundo o Felipe Pires Silva manda pra gente, é o seguinte: Flamengo e Figueirense já tem 26 mil ingressos. 28. Parece Santos 28 mil. e Santa Cruz 6.500. Ah, mas é que o horário do jogo do Santos também não ajuda. Gente, o Santos. Esse horário do Santos pelo é amor de lixo. Deus, Gente, o mano, Flamengo é do Rio, o Santos é de São Paulo. O Mas Santos tá no aí G4. mas peraí, Para com isso, mano. Para. Desculpa. O Flamengo aqui em Gente São do Paulo, céu. o Flamengo aqui em Agora São Paulo, ele tá ele é a quinta maior torcida. Vamos lá, por partes, eu tenho argumento pra tudo. Não tem. Tenho sim. O Flamengo aqui em São Paulo, ele é a quinta maior torcida do estado, tá certo? Ele tem condições de encher o Pacaembu, Claro que assim tem. como o Santos Bota também. 40 mil Mas só volto vindo a no falar, Pacaembu. esse horário, domingo 6h30 da tarde, é um lixo. É uma grande horário. porcaria. É um Que bom horário. Que bom horário. Você acorda mais tarde no Domingo domingo. já é um dia pra quem deprê, pode, Pascoal. pra quem pode descansar sábado e domingo, ótimo. Acorda mais tarde no domingo, vai almoçar com a família mais tarde e ainda tem tempo de levar o filho para ver um jogo de futebol. Chega em casa às 9 da noite com a pizza na mão e a família toda reunida. O horário é maravilhoso, gente. Lógico. Pro Que domingo hora da é noite você vai chegar em casa? É que o Mano faz. É que o Mano. Você mora em Genópolis. Não, É que senhor, o Mano faz o parte. Pacaembu sai, tá louco. saída para duas É que o estações Mano de faz metrô, parte daquela sobe- comunidade de que o domingo é depressivo. Lógico que e isso com Eu certeza. acho. Eu também não acho. Ó, o maior número de Eu não suicídios que acontece no país é no domingo. é. Lógico que é. Mas não, Domingo é um em dia deprê, condições cara. normais, minha gente, Santos e Flamengo jogando em qualquer lugar do Brasil e do mundo vai ter mais torcedor do Flamengo do que torcedor do Santos. Vou mais longe ainda. Se o Flamengo fizer um jogo no campo na Vila Belmiro às 11 horas e o Santos jogar às 6h30, o jogo do Flamengo vai dar mais gente Não, do que o jogo aí eu do discordo Santos. de você, Mário. Aí eu discordo. Olha, Aí eu discordo. olha. A torcida do Santos Santos não vai no Vila Belmiro. Isso, a torcida do Santos não Não vai. vai. Há alguns motivos para não ir na Vila Belmiro, né? Primeiro que o estádio é horroroso do ponto de vista do torcedor, você não consegue enxergar o campo inteiro. Quem está sentado naquela arquibancada, que fica de frente para a câmera de televisão, ele não vê o lateral. Não vê o lateral, nem o direito, que está apoiando para cá, e nem o esquerdo que apoia para lá. Dependendo Quem do tá lateral, atrás do é bom não ver. É bom não ver. Quem está atrás do gol, aquele gol ali do placar, o cara não consegue enxergar o gol na sua totalidade. Entendeu? Ele não consegue enxergar. Então, tem pontos cegos na Vila Belmiro, sabe, que não entusiasmam o torcedor ali no campo. Não entusiasma. Essas novas arenas, você vê que os melhores públicos que a gente tem no Brasil hoje são dessas novas arenas. Por quê? Porque elas são confortáveis, a novidade, o cara gosta de ir, é um grande barato você se jogar lá. A torcida do Santos aqui em São Paulo é muito maior que a do Flamengo. É muito maior que a do Flamengo. Então, no Brasil não é. Lógico que não, lógico que não. Óbvio que não. Mas aqui em São Paulo e na grande São Paulo, ela é maior que o Santos. Tu Não acha, sou eu que estou dizendo. tu acha que no domingo, então, o Não, Santos vai acho dar... que vai ter mais gente do Flamengo, Gente do Flamengo. porque eu concordo com você nesse ponto. A torcida do Santos é uma torcida de sofá. É isso que eu vou dizer, não Reclama vai. o tempo inteiro, Mas não vai nada puxar. tá bom. Ó, o torcedor do Santos acha o Dorival um técnico ruim. Você acha que tem cabimento um troço desse? Esse fim de semana é um fator, há um fato inusitado na cidade de São Paulo e que para todo mundo que trabalha com futebol é um prato cheio, porque nós temos num fim de semana as duas maiores torcidas do Brasil jogando aqui. O Corinthians no sábado. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, domingo você vai ter um Flamengo e Figueirense no Pacaembu às 11 da manhã. Da outra vez, o Mário Sérgio Pascoal, eu fui ver o Fla-Flu. Eu quis ir ver, eu fui. Você vai ver, Figueirense? Se tiver oportunidade, eu vou sim do lado da minha casa. Eu acho legal ver, acho interessante, eu gosto de futebol. Mas o que chamou a atenção quando eu fui ver o Fla-Flu, o Mário Sérgio, eu moro ali perto, eu vou a pé. E quando você tem jogos do Corinthians, quando o Palmeiras e o São Paulo jogam lá, você vê aglomeração, ali na Praça Vila Boim, muitos bares e restaurantes estão sempre lotados. Nesse dia que eu fui ver o Fla-Flu, era a mesma coisa que um time de São Paulo jogando, gente.
tudo de vermelho e preto, os restaurantes lotados, os bares lotados. Parecia que era um time da cidade de São Paulo. A torcida do Flamengo é muito numerosa aqui também. Impressionante. E outra coisa, é importante dizer o seguinte: o ingresso no Pacaembu, no tobogã, para a torcida do Santos domingo, R$20, cara. Tá de graça. R$20, meia, 10. É mesmo? Não tem, sim. Não tem motivo para o tobogã não estar lotado. Não tem justificativa. Não tem motivo. Agora, já tem motivo. Já que você está falando de ingresso, Pascoal, os caras estão reclamando aí, torcedor do Flamengo aí. Vários tweets chegando aqui, o Glauber Dourado, Glauber Moitinho. É um absurdo, Benja. Jogo contra o Cruzeiro, ingresso mais barato, Flamengo e Cruzeiro, R$200. É 200 pau? Você vai chegar em Cariacica, não é? É Cariacica ou é Brasília? Não, Brasília não, Brasília. Em Brasília. Pô, 200 pau mais barato? Mas não pode, gente, não pode custar. Não pode. Presidente, a gente adora o senhor, presidente. Mas, por favor, não tem o menor cabimento. Fizeram isso na última vez em Brasília, esperando arrecadar 5 milhões e a arrecadação foi 1 milhão. Fizeram a mesma coisa. Grêmio, né? Vamos incorrer no mesmo erro? Parece que isso é um desrespeito pro persistir torcedor no que tá erro ajudando não é bastante o legal, Flamengo né? agora. E nosso torcedor do Figueirense, que o cara que tem o maior ódio da vida em relação ao Fábio Sormani, o Tomás Flores, né? Ele não tem, não. Ele gosta de mim, não tem, não. Não gosto do Sormani. Ele fala que... Você sabe que eu gosto de flor pra burro, cara? Gosta de quê? Flor, eu gosto de flor pra burro. Qual a sua predileta? Eu gosto do colorido da flor. Eu gosto, qual o problema de gostar de flor? Você tem que ir pra região toscana. A minha mulher fez um arranjo outro dia lá em casa, com um baúzinho, né? Você prefere um botão ou ela desabrochada? Não, desabrochada. Aí é com o Mário Sérgio. O Tomás Gente, Flores, linda. Eu vou postar no meu Instagram. Ah, lindo. Posso? Mas eu gosto. Tá todo mundo na expectativa. Eu sou fã do Tomás, porque o sobrenome dele é Flores. O Tomás Flores fala que espero que a diretoria disponibilize ingressos para nós no Figueira. Vamos em peso, com 50 cabeças. Quebra tudo, Figueira! Aê. Agora nós vamos com informações do Flamengo. Precisa quebrar mesmo que tá feia a Com coisa. a Caroline Patati com as informações do Mengão aí, mano. Olha lá, mano. Guerreiro está recuperado de uma gastroenterite e volta a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo. Dos jogadores que começaram a partida contra o Palmeiras na última quarta-feira, apenas Márcio Araújo não fica à disposição. Ele foi expulso e cumpre suspensão agora contra o Figueirense, domingo, 11 horas da manhã. Quem vai ser o substituto dele? A gente não sabe, mas o William Arão comenta a respeito disso. Eu tive no começo do ano jogando com o Cuéllar também, a gente fez grandes partidas, grandes jogos, então acho que não vai ter problema eu aqui colocando o Cuéllar como substituto, né? Mas se por um acaso entrar o Cuéllar, né, eu tô dizendo, não vai ter problema também, ou se entrar outro também, acho que não vai ter problema, porque nossa equipe é uma equipe muito boa tecnicamente, então a gente já se conhece, estamos trabalhando há 8 meses, 9 meses, se eu não estiver enganado, 9 meses. Então, todo mundo já se conhece, sabe das qualidades do companheiro. Então, quem entrar dá conta do recado. O rubro-negro está a 1 ponto do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. O time paulista joga sábado, 4 horas da tarde, contra o Corinthians. Mas os jogadores do Flamengo sabem, não basta secar e não fazer o dever de casa. Independente do resultado deles, a gente tem que ganhar. Então, não adianta a gente ficar com a cabeça em outra partida. A gente tem que pensar em nós, no nosso trabalho, concentrado, que vai ser uma partida muito difícil, e ganhar a partida. Olha, o Pascoal. Duas informações. Informação. O pessoal aqui mandando vários. A menos que, claro, corintiano, viu Corinthians e Coritiba, etc e tal. O cara que gosta de esporte, de futebol, e que não estava envolvido com nenhum jogo naquele mesmo dia, ele assistiu Palmeiras e Flamengo. Porque era um super jogo e porque a imprensa colocou o jogo no lugar que de fato ele merece, ou merecia. O líder e o vice-líder. Ele merecia. Então, falar sobre um assunto, falar bastante sobre um assunto, você acaba por motivar, por contagiar quem está diretamente envolvido com o esporte. No caso aí, o torcedor do Flamengo e do Santos. É claro, o Santos nunca tem espaço. Nunca tem espaço. Quando vai falar do Santos, aparece o gol e... Então, se você falar um pouquinho mais, ajuda. Claro que ajuda. Porque se não ajudasse, para que empresas que têm nomes fortes anunciam? Por que anunciam? Porque precisa estar o tempo inteiro martelando na cabeça do consumidor. E o torcedor é um consumidor. Se ele não souber que o time dele vai jogar, se ele não ficar contagiado pelo time dele,
ele pode não ir. Sormani, ou pode ir se for aquele torcedor. Imagina lá, por exemplo, o Santa Cruz. O Santa Cruz, aí, durante muitos anos, ele bateu o recorde de público quando ele estava na Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Isso. O Santa Cruz também não tinha mídia. O Santa Cruz não tem marketing. Não, pera um pouquinho. Lá. Não, mas, Sormani, se você parar pra analisar, mas, Sormani... Você pega o rádio lá que trabalha o Zé Silvério, os jornais, tudo bem, Sormani, as internets e lá todo mundo fala, Sormani, gente. Nem dá pra comparar a proporção aí de divulgação do Santa Cruz, com todo o respeito ao Santa Cruz, com a proporção de divulgação do Santos, por exemplo. Que dá. Não dá, claro não dá. Que dá, é evidente que dá. O Santos, nos noticiários locais de televisão e rádio, tá todo mundo falando de esporte, Santa Cruz e Náutico. Mas, Sormani, na boa, o Santa Cruz, então vamos lá, já que você citou o Náutico e o esporte. Santa Cruz, desculpa, lógico, o espaço do Santa Cruz é muito maior que o Santos. Santa Cruz proporcionalmente lá, mas veja, analise. Lá, Santa Cruz, Esporte e Náutico. Tá certo? Vamos dividir por 3 aí a distribuição da audiência ali os horários determinados aí para esses times. O Santa Cruz, a média de público dele era muito superior a Náutico e Esporte, cara. Isso daí é o amor do torcedor. O torcedor ele não pode se embasar. Eu vou pro jogo porque estão falando desse jogo no rádio, na TV, na internet, então eu vou. O amor é incondicional, Sormani. O torcedor do Santos não é que ele tem o direito, ele tem a obrigação de deveria ser incondicional. O amor do torcedor por um clube deveria ser igual ao amor de um pai por um filho. Incondicional. Não importa o que aconteça, o amor não acaba. É amor para sempre. Viu, pô? O Mário Sérgio. Vamos acabar com esse negócio aí, viu? Os dois, de ambas as partes, tá? Eu vou fazer as partes. Eu já falei pra ele que ia ajudar. Ele me adora, eu vou fazer um almoço. Então, mas infelizmente não é, mano, não é. Porque quando começa a perder, o cara não vai mais. Mas não é o caso do Santos, Sormani. O Santos agora no G4 só depende dele para permanecer ali. Eu sei, eu não acredito que o Santos jogando contra o Santa Cruz colocará tanto público quanto o do Flamengo só você contra falar, o Figueirense. Ó, nem dá para dizer. O Felipe Pires Silva, só para mostrar porque eu estou para ler o tweet dele aqui. A parcial aqui, segundo o Felipe Pires Silva manda pra gente, é o seguinte: Flamengo e Figueirense já tem 26 mil ingressos. 28. Parece 28 e Santa Cruz 6.500. Mas é que o horário do jogo do Santos também não ajuda. Gente, o Santos... Esse horário do Santos, pelo amor de Deus, o Flamengo é do Rio, o Santos é de São Paulo. O Santos tá no G4. Para com isso, mano. Desculpa. O Flamengo aqui em São Paulo, ele é a quinta maior torcida. Vamos lá, por partes. Eu tenho argumento pra tudo. Não tem. Tenho sim. O Flamengo aqui em São Paulo, ele é a quinta maior torcida do estado, tá certo? Ele tem condições de encher o Pacaembu, assim como o Santos também. 40 mil mas volto a falar, esse horário, domingo 6h30 da tarde, é um lixo. É uma grande porcaria. É um bom horário. Bom horário. Você acorda mais tarde no domingo já é um dia para quem pode descansar. Se fosse Corinthians e Flamengo, de novo, eu ia dizer pra você, o Flamengo é favorito. Mas em se tratando de um Corinthians e Palmeiras, a rivalidade, a história que tem esse clássico, eu acho que o Corinthians, até porque para atrapalhar a vida do Palmeiras, imagina, se o corintiano quer ver o palmeirense campeão. Claro que não. Então os jogadores vão fazer de tudo e mais um pouco. Você acha que os flamenguistas vão torcer pro Corinthians amanhã? Com certeza. Até porque existe uma irmandade, né? Entre Flamengo e Corinthians, né? As torcidas são... Eu não acredito nesse negócio de irmandade. As torcidas se dão bem. Irmandade pra mim como a torcida do Palmeiras com a maçonaria. Palmeiras com o Vasco. Mas a torcida organizada do Flamengo é aliada da torcida de São Paulo. Será? A torcida jovem do Flamengo é com a torcida independente de São Paulo. Mário Sérgio, você concorda com o Mano que o Flamengo deve assumir a liderança nessa rodada? Tem chance sim. Eu pego o Figueirense. Domingo às 11 no Pacaembu. E Palmeiras e Corinthians, como o Sormani falou, apesar do Palmeiras viver um momento muito bom, melhor. Sem Gabriel Jesus, o Palmeiras. Esse é o problema seríssimo. Corinthians sem Fagner. O Palmeiras sem Vitor Hugo também. O Gabriel Jesus, depois. O Gabriel Jesus e o Vitor Hugo pro Palmeiras tem um peso muito maior que o Fagner hoje pro Corinthians. Então, e por conta disso, a gente imagina que o Corinthians deve vencer. E o Flamengo, jogando às 11 horas da manhã no Pacaembu com 30 mil torcedores... Já sabendo o que aconteceu no dia anterior. Já sabendo o que aconteceu no dia anterior. O gramado do Pacaembu é um tapete, é igual o Cariacica. Pouco usado, né? Pouco usado, é igual o Cariacica onde o Flamengo joga. Então, pelo estilo de jogo do Flamengo, pelo futebol que o Flamengo está jogando, ele é muito favorito diante do Figueirense. Mas o Flamengo não pode jogar o que não jogou contra o Fluminense aqui naquele 0x0. Porque quando o Flamengo pegou o Fluminense, que o jogo foi horroroso também. O Santos,
porque eu fiz uma pergunta aqui no Twitter, quem vai colocar mais público domingo no Pacaembu? Porque você tem Flamengo e Figueirense domingo às 11 no Pacaembu, Flamengo joga domingo às 11 da manhã no Pacaembu, e às 18h30 tem Santos Santa Cruz também no Pacaembu. E eu fiz uma pergunta aqui no Twitter, quem vai colocar mais público? Olha aqui, ó, o Santos não, vou mandar pra você aqui, ó, Fabinho. Se a imprensa divulgar o jogo do Santos Futebol Clube, igual está divulgando o jogo do Flamengo, ele tem razão. O Santos terá mais público, mas se continuar assim, não. Concordo, nós estamos falando aqui dos 16h30. A imprensa tem culpa sim, eu já falei. O negócio é o seguinte. Já falei isso não, mas peraí, Sormani, o torcedor ele tem que gostar do clube dele, e ainda mais a torcida do Santos, agora que o Santos entrou no G4, tem que prestigiar sim, independentemente do que a imprensa esteja dizendo. Esse é o mundo ideal. Mas, não Sormani, é o real. Sormani, mas é que tá. Esse o torcedor é o mundo ideal. idolatrar o time dele, independentemente do noticiário esportivo. Esse é o mundo ideal, não é o real. Agora, o torcedor tem toda a razão. Mas os programas o estão vendendo espaço o jogo. que a mídia reserva ao Santos é diminuto, é pequeno, é a cabeça de um alfinete e nada além disso. Aí se fala de um jogo, 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 pô, a cidade mobiliza. Cidade mobiliza, os torcedores também. Caramba, vai ter domingo esse jogo, vamos lá, tal. Se a gente ganhar não sei o quê, papapá, vamos. Você entendeu? E é barbadaça contra o Santa Por Cruz. exemplo, nós mostramos aí Santos, eu acho. O Flamengo. Eu discordo totalmente de você. Totalmente. Eu respeito sua opinião. Você sabe que eu sempre respeito. Olha, em primeiro lugar, o Flamengo é líder. O Flamengo está na vice-liderança brigando pelo título. Segundo, o Flamengo jogar no Pacaembu é um fato inusitado. Por mais que tenha jogado o Fla-Flu. O Santos jogar no Pacaembu não é inusitado. Terceiro, mas traz o jogo o pra cá torcedor. pra bilheteria. O torcedor. Ele sabe que domingo 18h30, o Santos joga no Pacaembu. O que tem a ver a imprensa divulgar o jogo? Tá marcado. Defendendo uma posição do G4. E brigando pelo G4. Independendo do que acontecer amanhã em Corinthians e Palmeiras, o Santos pode até disparar. O Benja, na quarta-feira, nós gastamos o nosso programa, e de maneira correta, falando de Palmeiras e Flamengo. O país parou para ver esse jogo. Sábado e domingo, ótimo. Acorda mais tarde no domingo, vai almoçar com a família mais tarde e ainda tem tempo de levar o filho para ver um jogo de futebol. Chega em casa às 9 da noite com a pizza na mão e a família toda reunida. O horário é maravilhoso, gente. Olha, por domingo você vai chegar em casa. É que o Mano você mora em Genópolis. É que o Mano faz parte. O Pacaembu saída para duas estações. É que o Mano faz parte daquela comunidade de que o domingo é depressivo. Lógico que isso eu não acho. Você acha? Eu não acho. O maior número de suicídios que acontece no país é de domingo. Lógico que é. Em condições normais, minha gente, Santos e Flamengo jogando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, vai ter mais torcedor do Flamengo do que torcedor do Santos. Vou mais longe ainda. Se o Flamengo fizer um jogo no campo na Vila Belmiro, às 11 horas, e o Santos jogar às 6h30, o jogo do Flamengo vai dar mais gente do que o jogo do Santos. Aí eu discordo de você, Mário. Aí eu discordo. A torcida do Santos não vai no Vila Belmiro. Isso, a torcida do Santos não vai. Há alguns motivos para não ir na Vila Belmiro, né? Primeiro que o estádio é horroroso do ponto de vista do torcedor, você não consegue enxergar o campo inteiro. Quem está sentado naquela arquibancada, que fica de frente para a câmera de televisão, ele não vê o lateral. Não vê o lateral, nem o direito, que está apoiando para cá, e nem o esquerdo que apoia para lá. Dependendo quem do tá lateral, atrás é bom não ver. É bom não ver. Quem está atrás do gol, aquele gol ali do placar, o cara não consegue enxergar o gol na sua totalidade. Entendeu? Ele não consegue enxergar. Então, tem pontos cegos na Vila Belmiro, sabe, que não entusiasma o torcedor ali no campo. Não entusiasma. Essas novas arenas, você vê que os melhores públicos que a gente tem no Brasil hoje são dessas novas arenas. Por quê? Porque elas são confortáveis, a novidade, o cara gosta de ir, é um grande barato você assistir jogo lá. A torcida do Santos aqui em São Paulo é muito maior que a do Flamengo. É muito maior que a do Flamengo. Então, no Brasil não é. Lógico que não. Óbvio que não. Mas aqui em São Paulo e na grande São Paulo, ela é maior que o Santos. Tu acha que no domingo, então, o Santos vai acho que vai ter mais gente do Flamengo. Porque eu concordo com você nesse ponto. A torcida do Santos é uma torcida de sofá. Reclama o tempo inteiro, mas não vai nada tá bom. O torcedor do Santos acha o Dorival um técnico ruim. Você acha que tem cabimento um troço desse? Esse fim de semana é um fato inusitado na cidade de São Paulo, e que para todo mundo que trabalha com futebol é um prato cheio, porque nós temos, num fim de semana, as duas maiores torcidas do Brasil jogando aqui. Sábado, amanhã tem Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, domingo você vai ter um Flamengo
e Figueirense no Pacaembu às 11 da manhã. Da outra vez, o Mário Sérgio Pascoal, eu fui ver o Fla-Flu. Eu quis ir ver, eu fui. Você vai ver o Figueirense? Se tiver oportunidade, eu vou sim do lado da minha casa. Eu acho legal ver, acho interessante, eu gosto de futebol. Mas o que chamou a atenção quando eu fui ver o Fla-Flu, o Mário Sérgio, eu moro ali perto, eu vou a pé. E quando você tem jogos do Corinthians, quando o Palmeiras e o São Paulo jogam lá, você vê aglomeração, ali na Praça Vila Boim, muitos bares e restaurantes estão sempre lotados. Nesse dia que eu fui ver o Fla-Flu, era a mesma coisa que um time de São Paulo jogando, gente. Tudo de vermelho e preto, os restaurantes lotados, os bares lotados, parecia que era um time da cidade de São Paulo jogando. A torcida do Flamengo é muito numerosa aqui também. Impressionante. E outra coisa, é importante dizer o seguinte, o ingresso no Pacaembu, no tobogã, da torcida do Santos, domingo, R$20, cara. Tá de graça. R$20, meia, 10. É mesmo? Não tem. Sim. Não tem motivo para o tobogã não estar lotado. Não tem justificativa. Não tem motivo. Agora, Já que você tá falando de ingresso, Pascoal, os caras estão reclamando aí, torcedor do Flamengo aí. Vários tweets chegando aqui, o Glauber Dourado, Glauber Moitinho. É um absurdo, Benja. Jogo contra o Cruzeiro, ingresso mais barato, Flamengo e Cruzeiro, R$200. Ah, velho, é 200 pau? Você vai chegar em Cariacica, não é? É Cariacica ou é Brasília? Não, Brasília. Em Brasília. Pô, 200... O Márcio Araújo está sendo muito pouco falado no time do Flamengo. Todo mundo esquece de falar dele. Fala do Ilharão, não sei, de todo mundo menos do Márcio Araújo. O Márcio Araújo é ou não é peça fundamental no time titular do Zé Ricardo? O que vocês acham disso aí? Responde para mim aí. E o Marciés, preocupa não. O Inter já caiu. Um abraço, valeu. É interessante, essa pergunta é muito legal, porque o Márcio Araújo, ele desperta amor e ódio, né? Tem muita gente que gosta dele. O torcedor aí de Ubá provavelmente gosta, né? Mas tem muita gente que odeia o Márcio Araújo, odeia. O Márcio Araújo comprometeu o Flamengo na última quarta-feira contra o Palmeiras, ele foi expulso. Embora eu acho que o segundo cartão, para mim foi um pouco exagerado, mas de qualquer maneira ele foi expulso, acabou atrapalhando. Eu gosto de jogador que tenha qualidade. Eu não vejo muita qualidade no Márcio Araújo. Não vejo. É um jogador que faz um terceiro zagueiro. Ele fazia muito isso no Palmeiras, pelo lado esquerdo. O Atlético Mineiro também fez muito no Atlético Mineiro, está fazendo agora no Flamengo. Ajuda ali, mas eu acho que esse tipo de auxílio, eu não sei se o custo-benefício vale a pena. Eu colocaria o Arão de primeiro volante. Eu jogaria o Manquejo no time. Eu tiraria o Márcio Araújo. Mas está indo bem com ele. Técnico nenhum abre mão do Márcio Araújo. Eu não sou técnico, eu sou apenas um observador. O Mário, que já foi técnico, ele sabe que esse jogador, você sempre diz isso pra gente, ele é muito importante, porque ele faz tudo o que o técnico pede. Justamente. É isso? Mas é isso. Com certeza, o treinador, por pior que seja, ele escolhe sempre o melhor. Ele não escolhe o pior. O torcedor comete um ledo engano quando ele acha que o treinador escala por preferência, porque ele gosta do cara. O treinador gosta do bolso dele, gosta da família dele. Então ele bota o melhor para jogar, na opinião dele, na visão dele, principalmente no dia a dia, porque ele quer ver o time dele ganhar. Seria uma burrice se ele escalasse o pior em detrimento de um bom rendimento do time dele no campo. Correto? É tão óbvio que eu não caberia nem discutir isso. O que o torcedor do Flamengo discute é o seguinte: se o Márcio Araújo é de fato esse jogador que o Zé Ricardo, o Muricy, quem mais? Cristóvão. É isso que é engraçado. Gente, é isso que a gente chama a atenção. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico, entra técnico e o Márcio Araújo permanece. O Coedjar não é melhor do que o Márcio Araújo? Olha, eu achei que ele jogou muito mal contra o Palmeiras. Não, contra o Palmeiras ele foi mal, mas no contexto da obra, eu acho que o Coedjar é mais jogador que o Márcio Araújo. Tem jogadores, né? Que são jogadores muito mais para time, para treinador, que para torcida. Claro. Corinthians em 2003 tinha um jogador que ninguém dava muita atenção, mas ele era figura essencial para o esquema na época do Parreira, que era o Leandro Gianecchini, lembra? Por que Gianecchini? Porque ele jogava como Leandro e pensava que era o outro. O próprio Jorge Henrique, naquele esquema do Tite de 2012, né? Que agora eu vou te falar de tática, que agora eu vou te falar. Que os caras falavam que o Corinthians jogava no 4-3-3, não jogava não. Porque o Leandro era aquele cara que estava toda hora voltando para marcar. Que bonito. Mas não é legal esse assunto? Tá aprendendo, isso deixa a gente feliz.
fico feliz com a sua evolução, mano. Evolui. É isso aí, tem que evoluir. Pascoal Não pode também. parar no E o tempo. Mano merece um abraço. Não vem me cumprimentar, não. Isso é influência do Mano. Olha hein? só que Tá vendo? sacanagem, ele não quis te dar a mão. A influência do Mano, isso aí. O Mano, a influência do Mano. Tá fazendo sua cabeça. Legal, tá vendo? Quem vai encher mais o Pacaembu? Domingo tem Flamengo e Figueirense às 11 da manhã. Tem 18h30 Santos e Santa Cruz. Eu não tenho dúvida. Quem vai lotar mais o Pacaembu? O Flamengo. Mais do que o Santos? Lota, tem Mas mais. você tem que pontuar. Por que vai lotar mais, Pascoal? Porque o jogo de domingo, 6h30 da tarde, é uma porcaria. Não, senhor, jogo de domingo, 6h30 da tarde É um é legal. grande lixo, Que velho. é? Se é 11 horas da manhã, o cara não acordou. Porque ele foi na balada lá no sábado. Depois das 6 do domingo, deveria ter um toque de recolher na cidade que ninguém deveria sair pra absolutamente nada. ele dorme cara. cedo, Domingo, sabe? 6h30. É que você dorme cedo, fica vendo lixo. programa de televisão, aqueles Isso aí, ó. auditórios. Não, é um lixo. Isso aqui, gente, foi ontem, lá no Aeroflá, no Maraca do Mon, o Flamengo chegando no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Palmeiras. Dá uma olhada. Tem áudio aí, produção? Vamos ouvir. Levanta só do áudio aí. Bonito, né? Os caras tudo viram, tem videoclipe agora. Olha lá, imagina se esse avião fosse com as cores do Flamengo. Vai dormir. Seria Imagina. espetacular. E o nome dos patrocinadores aparecendo É, agora. lógico. E mais os Pascoal, parabéns. Obrigado. Cumprimento, Pascoal. Obrigado. Cumprimento, Pascoal. Obrigado. Porque junto com no avião estariam os nomes dos patrocinadores. Imagina o Flamengo Expondo a saindo marca para do jogar. Flamengo, é. Toda quarta, todo domingo, todo mundo filmando, o avião saindo. Uau, que coisa linda. É, primeiro mundo, NBA é assim, velho. NBA é O Barcelona assim. tem avião, o Real Madrid tem avião. Vai no Vai no meio tem o Red Fox One. Mas se uma banda de rock pode ter um avião, por que o Flamengo não pode Mas que ter? não é uma banda de rock, é a maior banda da história. Agora, mano, esse negócio aí é muito legal, porque o Flamengo não Os tem. Beatles não concorrem? Beatles é um espetáculo, mas Iron Maiden é um fanatismo, uma coisa meio religião, meio Ih, você seita. tá maluco? Uma Nada banda de rock supera. todos os tempos, Nada você é supera louco. o Iron Seita Maiden. satânica, né, velho? Não é não. Agora deixa eu falar, isso aí. Lá, o busão vai sair, olha lá. Olha o No busão. busão. Olha o... Sobe o áudio aí, produção. Mas isso que a torcida do Flamengo está fazendo é uma coisa muito legal, né? Não, sensacional. Tô falando sério. Se é a uma gente coisa muito bacana. critica a violência, Isso teria que ser feito sempre, né, Pascoal? Muito mais isso é um bonito. reconhecimento do esforço dos jogadores em campo, Justamente. do empenho dos caras na partida contra o Palmeiras, com um a menos, a dedicação do time do Flamengo. Eu já tenho dito aqui há algumas semanas, o time do Flamengo, além de jogar bem, tem uma coisa que o diferencia, que é a alma, o coração, quando não dá na bola. Os caras vão à vontade. O Flamengo realmente está muito diferente nessa temporada para tentar e buscar o título brasileiro. Tá Não é, muito bonito. aquele cara ali não é o presidente do FMI? Não. Para de sacanear os caras, aquele com a mano. mochila Para. ali, ó. Isso é legal demais, mano. E ó, digo mais, Pascoal, o Flamengo ele tem grandes chances de assumir a ponta do campeonato nesse final de semana. Ah, tem. Porque, ó, Corinthians e Palmeiras, eu não acredito. Aquele que tá correndo ali, ele é o curador do Metropolitan de Nova York. Mas qual que é a diferença? É o cara que tá lá Olha prestigiando lá, o Flamengo. ele tá... Vocês estão ironizando a torcida aí que tá fazendo tudo pelo time, Eu cara. sei, tô brincando. Mano, Show de é o bola. horário de almoço dos caras. Então, lógico, e podem ser autônomos também, Pascoal. Podem ser autônomos. Essa crise que o país está Mas ele que tá hoje que tem de Nós temos autônomos 12 aí, milhões cara. de desempregados. Isso é tudo também. desempregado, velho. Mas Isso, é que não é- tá, isso não é legal. culpa nossa, não. Mas legal demais, a torcida do Flamengo ela tá dando um show com relação à recepção do time também, tanto quanto quando o Flamengo estava vindo para São Paulo, Pascoal, agora no retorno também, a torcida do Flamengo esteve lá, parabéns. E volto a dizer, Pascoal, eu acho que o Flamengo assume a liderança do campeonato nesse final de semana, porque o Corinthians e Palmeiras eu não acredito que o Corinthians perca essa partida. Tá certo? Eu acho que o Corinthians, inclusive, devolve a derrota. Heber pelo Roberto primeiro time. Lopes volta a apitar na Arena do Corinthians depois do afastamento dele daquele lance contra o Flamengo. do Fagner com O Ederson. no Ederson no Flamengo. Ele volta à Arena do Corinthians para Então eu apitar o jogo. acredito que o Corinthians não perca esse jogo. Se empatar esse jogo e o Flamengo vencer, o Flamengo ele se torna líder. Você sabe o que é engraçado aqui? O quê? Eu vi agora esse cidadão aqui falar. O senhor mesmo. Eu acho que o Corinthians não perde domingo. Sabe por quê? Por causa da rivalidade Sabe? mesmo. Então, É um clássico regional. o Atlético Se fosse tá jogando Corinthians, mal.